E se fosse possível de verdade reescrever o próprio destino só com uma única mudança de perspectiva? Parece ousado, né? Mas essa é a missão do clássico de Napoleão Hill e W. Clement Stone, Atitude Mental Positiva. Hoje a gente vai mergulhar nos princípios práticos desse livro para transformar a vida pessoal e a profissional. Vamos lá? Para a gente entender a alma do livro, nada melhor do que uma das suas primeiras histórias. É uma parábola bem simples, mas que, olha, ela guarda a chave para a gente conseguir alterar a nossa própria realidade. E tá aí o segredo. Presta atenção nessa frase porque ela resume tudo. A grande sacada é que a solução para os problemas do lado de fora invariavelmente começa com um ajuste do lado de dentro. O ponto de partida é sempre a gente. A história começa com um pastor em casa tentando se concentrar para escrever o sermão de domingo. Sabe como é? A inspiração não vem. E para ajudar, o filho pequeno não para quieto, interrompendo toda hora. Para conseguir um pouco de paz, o pastor tem uma ideia. Ele acha um mapa do mundo numa revista, rasga em um monte de pedacinhos e entrega para o menino, pensando, pronto, agora eu tenho paz por umas boas horas. Só que, o que acontece? Passam uns minutinhos e o menino volta com um mapa do mundo perfeitamente montado. O pai, chocado, pergunta como ele fez aquilo tão rápido. E a resposta do menino é simplesmente genial. Pai, eu não sabia como montar o mundo, mas no verso do mapa tinha a figura de um homem. Eu consertei o homem e quando eu virei, o mundo estava consertado. Isso mostra de um jeito brilhante o princípio: para arrumar nosso mundo lá fora, primeiro a gente precisa se arrumar por dentro. Ok, essa história é fantástica. Mas agora, vamos mergulhar na metáfora principal do livro, uma força invisível que, segundo os autores, todos nós temos e usamos a todo momento, mesmo que a gente nem perceba. Então, os autores chamam essa força de talismã invisível. Pensa nele como um amuleto com duas faces que todo mundo carrega. De um lado está a AMP, a atitude mental positiva, e do outro, a AMN, a atitude mental negativa. Cada pensamento, cada decisão que a gente toma vira esse talismã para um desses lados. E o mais impressionante é o que a gente vê aqui, o contraste, né? O lado da AMP funciona como um ímã para sucesso, saúde, felicidade. Ele vibra na frequência da solução, da oportunidade. Já o lado da MN, bom, ele atrai exatamente o oposto: fracasso, doença, desespero. A escolha de qual lado a gente mostra para o mundo é constante, e é ela que define nossos resultados. Tá, mas isso funciona na vida real? Com certeza. E a prova vem com a história do industrial Henry J. Kaiser. Durante a Segunda Guerra, ele precisava construir navios num tempo recorde e todo especialista dizia: esquece, não vai dar, é impossível. Mas o Kaiser estava operando com uma atitude mental positiva inabalável. Ele simplesmente ignorou o impossível, focou na meta e fez. Ele provou que a atitude certa pode calar os pessimistas e redefinir o que é possível. Beleza, já falamos da atitude. Agora vem um dos conceitos que eu acho mais poderosos do livro: a habilidade de extrair algo de bom até dos piores momentos. Anota aí porque isso aqui é fundamental. Todo obstáculo, toda falha, toda crise carrega dentro de si a semente de uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de uma nova direção. E para provar que isso não é só teoria, a história do Tom Dempsey é de arrepiar. Pensa só, o Tom Dempsey nasceu com o que muita gente chamaria de limitações severas, sem os dedos do pé direito e com só um coto no lugar da mão direita. Mas o sonho dele era ser jogador profissional de futebol americano. Em vez de ficar se lamentando, de se ver como coitado, ele focou no que podia fazer: treinar. E ele treinou, exaustivamente. E o resultado de tanto foco, de tanta atitude mental positiva? Em 1970, Tom Dempsey chutou o field goal mais longo da história da NFL até aquela data, 63 jardas. Ele usou um sapato especial, adaptado, transformando o que era uma suposta desvantagem em uma arma única. Ele não só superou a adversidade, ele a usou para se tornar gigante, provando que a semente do benefício existe para quem decide procurar. Certo? Então a gente já viu que ter a atitude certa e saber usar os problemas a nosso favor é crucial. Mas, para onde a gente aponta toda essa energia? O próximo pilar é ter um propósito bem claro. Quando a gente tem um objetivo principal claro, é como se ligasse um radar na nossa mente. Primeiro, a pessoa fica alerta para oportunidades que ninguém mais vê. Segundo, aquele simples desejo vira um desejo ardente, um combustível para a ação. Terceiro, fica fácil reconhecer as pessoas e os recursos certos. E por fim, tudo isso inspira a gente a agir. Foi o que aconteceu com Edward Bock. Ele sabia que queria dirigir uma revista e agarrou a menor chance que apareceu para começar uma carreira que o levou até o topo.
E esse poema que está no livro, nossa, ele é um verdadeiro soco no estômago no bom sentido. Ele é um alerta. Muitas vezes, a vida nos dá exatamente aquilo que a gente tem coragem de pedir. Se as metas são pequenas, os resultados também serão. A lição é clara. É preciso ter a audácia de mirar alto, porque a vida tende a pagar o preço que a gente exige dela. Bom, a gente já entendeu a mentalidade, como lidar com os perrengues, a importância de ter um alvo, mas, saber tudo isso e não fazer nada não adianta. Então vamos para a parte prática, o que realmente transforma as coisas. E para vencer aquele monstrinho chamado procrastinação, que é talvez o maior inimigo do sucesso, o livro dá uma ferramenta sensacional, uma espécie de botão de partida. É um comando mental simples, mas muito poderoso. Faça isso agora. Repetir essa frase cria o impulso para dar o primeiro passo e sair do lugar. Então, na prática, o que dá para fazer hoje mesmo? O livro sugere algumas coisas. Primeiro, ter uma imagem de sucesso muito clara na mente. Segundo, usar a simplicidade de um lápis e papel para organizar as ideias e planejar. Terceiro, dar o primeiro passo, não importa se é minúsculo, só para quebrar a inércia. E o último, que é matador, haja como se fosse impossível fracassar. Isso tudo nos leva à pergunta final. Depois de todas essas ideias, a questão não é mais o que fazer, mas quando começar. E a resposta do livro é clara. Então, a reflexão que fica é: qual é o primeiro passo, por menor que seja, que pode ser dado agora? Só para constar, todo o roteiro e a apresentação que a gente viu aqui foram feitos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. E este canal ele foi pensado para quem curte mergulhar nesses assuntos. Então, se este conteúdo fez sentido, ajude a gente, curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E o mais importante de tudo, se inscreva no canal. De verdade, essa interação é muito importante para o nosso trabalho continuar. Valeu e até a próxima!